coisas que ele fez, ele viu que aquilo não valia de nada, que era correr atrás do vento. Então, quando você pensa na Bíblia que ele fala assim, é correr atrás do vento, significa que ele viu que aquilo não tem um sentido real na vida. Vocês crianças talvez vocês não entendam, esse tipo de coisa, esse tipo de crise especial. Mas quando vocês crescerem um pouco, as coisas vão entender melhor. Mas aí, ele tem uma conclusão, que eu vou falar para vocês no final. E ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre a morte, sobre a importância de buscar a Deus enquanto a gente é jovem. Tem uma frase, um capítulo muito interessante que eu gosto do Provérbios, que ele diz assim, sirva a Deus, de Eclesiastes. Aí eu fico confuso. Ele fala assim, ele diz assim, sirvam a Deus enquanto vocês ainda são jovens, porque depois vai chegar o dia que vocês vão ficar velhos, vocês vão ficar fracos e vocês vão se arrepender disso. E às vezes a gente vê muitas pessoas que quando elas passam a vida inteira sem longe dos caminhos do Senhor, e quando elas ficam mais velhas, elas se arrependem. Elas falam assim, nossa, quando eu era jovem, eu queria ter servido a Deus. Agora eu quero servir a Deus, mas eu não tenho mais força para servir a Deus. Eu não tenho mais força para pregar como eu queria, eu não tenho mais força para servir na igreja como eu queria. Então, esse é um conselho muito bom que ele dá na nossa vida. Tanto para mim, quanto principalmente para vocês, que estão no início da vida de vocês. Esse livro nos ensina que a melhor coisa que a gente pode fazer com os nossos dias é servir o Senhor, é servir a lei dele, é fazer o bem para o próximo. E eu vou ler para vocês aqui o último versículo, que é o que eu falo, está até marcado na minha Bíblia, de Eclesiastes. E a palavra diz assim, lá no capítulo 12, e o versículo é o 13. Eu falei para vocês, ele fala de tudo e tem essa conclusão, que ele diz assim, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, o principal conselho desse livro para nós é exatamente esse, da gente obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, porque isso é o mais essencial para a nossa vida. Talvez a gente pense que o essencial é a gente ter muito dinheiro, a gente ter uma boa comida, a gente ter boas roupas, mas o Senhor nos diz que de fato aquilo que a gente precisa é da presença dele, é seguir aquilo que é o certo que ele deixou para cada um de nós. E ele também lembra a gente de que tudo que a gente faz aqui na terra vai ter uma consequência. Deus ele vai trazer julgamento sobre aquilo que a gente faz. E às vezes a gente faz alguma coisa escondida, a gente pensa que ninguém nunca vai descobrir. Às vezes a gente faz uma coisa errada, uma mentira, faz um mal para uma coleguinha, desobedece os pais, e às vezes a gente fica assim, nossa, ninguém nunca vai saber disso, ninguém viu. Mas o Senhor ele vê tudo, ele vê todas as nossas ações, sejam boas ou sejam ruins. Então, sempre busquem fazer a vontade de Deus e obedecer os mandamentos dele, porque a palavra do Senhor diz que obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Então, para vocês não trazerem maldição para a vida de vocês, procurem obedecer ao Senhor, procurem buscar conhecer Ele todos os dias da vida de vocês. Tá bom? Agora eu vou fazer mais algumas perguntas para vocês. E a primeira é, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Desconhecido. E mais uma pergunta, qual é o tema principal do livro? Sobre o sentido da vida, sobre a vida como um todo. Sabedoria também, mas é mais sobre o sentido da vida. Ele fala sobre essa questão de tempo e tudo mais. E quantos capítulos tem? 12. Essa é muito fácil. E qual foi a última mensagem que eu falei agora para vocês? O que é essencial para o homem? Que a palavra é disse agora. Vou ler de novo para vocês. Até que vocês têm que gravar. A conclusão é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial
Deus ele vai trazer julgamento para todas as obras, sejam boas ou sejam ruins. Você sabe o que é temer a Deus? Alguém sabe? É obedecer. É obedecer. Obedecer. Ser bem. Mas temer a Deus, às vezes precisa de temer, a gente tem que ter medo de Deus. Mas a palavra ela não fala nesse sentido, ela fala no sentido de ter respeito. Isso é o temor do Senhor. É vocês considerarem a opinião de Deus em tudo que vocês vão fazer na vida de vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando vocês são crianças, vocês não tomam assim tantas decisões. Mas quando vocês ficarem maiores, vocês vão tomar muitas decisões na vida de vocês. E muitas decisões importantes. E temer ao Senhor é justamente vocês considerarem o que Ele tem para dizer sobre aquilo. Por exemplo, quando vocês crescerem, vocês vão escolher uma profissão. Uma precisar é ter uma carreira de trabalho. E aí, muitas pessoas elas só seguem uma carreira baseada no dinheiro que elas vão ganhar, naquilo que aparentemente elas gostam de fazer. Mas o que uma pessoa que teme ao Senhor, ela vai fazer quando toma uma decisão? A primeira coisa